Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Tigar 11. Cara, como é ruim quando um fundo libera o relatório, 2 meses depois. O Tigar soltou o relatório agora no começo de novembro, acho que na primeira ou na segunda semana de novembro, agora não tenho certeza. Relatório de setembro. Isso é muito ruim e o fundo ele já vem patinando com algumas coisas e isso é só mais um ponto para a gente somar nas penalizações do Tigar, né? Eu gosto do Tigar, eu gosto da tese do Tigar, mas ele vem passando algumas más impressões, na verdade, voltando a ser o que a gestora era há um tempo atrás, né? Ela melhorou bastante e aí resolveu desandar. Dá a impressão que é mais um daqueles fundos onde o gestor está muito mais preocupado em crescer do que servir bem o cotista, né? Mas vamos lá, vamos acompanhar, porque é um bom fundo e torcendo para que melhore, porque um fundo desse melhorando melhora a categoria como um todo e a gente já está meio cansado de gente metendo pau em fundo imobiliário, não vai ser mais um aqui que vai fazer isso, né? Então vamos lá, pessoal. Relatório agora de setembro de 24. Vai ser um relatório rápido, pessoal, porque o fundo ele ainda está alocando os recursos da 13ª emissão. Ele aumentou o dividendo 1,14 e, pessoal, pelo preço da cota que ele fechou em setembro, ele está pagando acima de 1%. Ele pagou acima de 1%. E se a gente pegar atualmente o Tigar, ele está em 97,39. Então, se a gente fizer umas continhas aqui com esse dividend yield, vamos pegar aqui, é uma conta de padaria, tá, pessoal? Se a gente pegar aqui, ó, 1,14 vezes 12 dividido por 97,39, nós estamos falando de 14% ao ano. Se a gente fizer uma conta assim rapidinho dividido por 12, obviamente que tem juros compostos aqui, tá dando 1,1% ao ano. Então esse dividendo, então em tese, ele tá, que é o que eu comentei no vídeo do mês passado, que para mim não faz muito sentido o risco de desenvolvimento pagar menos de 1% ao mês, não faz o menor sentido. E ele vinha pagando um dividend yield alto até, né? Se a gente for pegar no histórico dele, tá chegando a mês que ele pagou 1,50. Então não faz muito sentido. E agora ele voltou a pagar acima de 1%, esperamos que ele volte a aumentar. Mas assim, é importante que vocês entendam que a própria gestora informou na questão de uma postura mais conservadora que eles estão adotando, principalmente por causa da questão dos juros. E como o Tigar ele tem a parte de equity, né, de home equity, de incorporação e venda de ativos muito grande, uma parte muito grande do relevante, é mais de 70% da receita. Com juros altos, isso dá uma baqueada muito boa. Então, eles estão sendo bem conservadores e segurando o resultado. Aliás, eles têm muito de resultado para destravar ainda. Por isso que eu acho que o Tigar tem muito potencial. Mas é uma questão que eu acho que a gestora ela podia, como eu comentei no vídeo passado, eles podiam reduzir a taxa de administração, que é praticamente 1,40%, tirar a taxa de performance do fundo nesses momentos, né? Já que eles estão sendo conservadores, sejam conservadores com a gente também, reduzam a taxa de administração, tirem taxa de performance, e a gente viu durante esse ano como que a taxa de performance ela machuca o resultado do fundo. Então, eu até cheguei a falar que em certos momentos o fundo estando bem, não adotando essa postura conservadora, eu até entendo, consigo forçar um pouco a barra para entender a taxa de administração ser alta, porque não é fácil você gerenciar, por exemplo, 218 ativos, sendo grande maioria deles incorporações. Você tem tanto... O mês passado eu expliquei a questão do VP, do Tigar, né, como ele vai diminuindo, depois ele cresce, ele vai diminuindo e cresce, exatamente os aportes de dinheiro que o fundo tem que fazer nas SPS para depois ganhar o dinheiro lá na frente com a incorporação. Então não é fácil administrar isso eu entendo, até porque eu trabalho em construtora. Porém, eles podiam dar uma ajuda para a gente, né, para poder passar mais confiança para a gestão. Aqui, pessoal, falando sobre a questão que eu comentei, né, que ele já vem adotando isso lá desde o mês passado, diante da deterioração das expectativas econômicas, especialmente o que tange a taxa de juros, a gestão optou por adotar uma postura mais conservadora na distribuição de lucros da carteira de participações societárias para o desenvolvimento imobiliário no trimestre, ou seja, eles estão sendo mais conservadores, ou seja, estão segurando um pouco, pode ser que melhorando, e eu não estou vendo muita perspectiva de melhora num curto prazo aí, então talvez
talvez o Tigar ainda fique um tempo assim. Então, já que a gente já espera que fique assim, eles poderiam adotar uma outra postura. Eles falam, a prudência adotada tem como foco a estabilidade e a perenidade dos rendimentos a longo prazo, obviamente é isso que a gente espera. Que o Tigar in loco, falando sobre os lá de setembro, o que o fundo fez, né? Foram comercializadas 305 unidades, 29, quase 30 milhões de VGV. Aliás, se você não sabe o que é VGV, pessoal, vai na lupinha aqui no meu canal e busque lá VGV. Você vai ver que tem um vídeo só sobre esse assunto. Lá no Cipasa, 12,5 milhões de VGV vendido, incorporação 16,68 de VGV, multipropriedade 17,6 de VGV, em crédito, que é uma das coisas que eles estão fazendo muito com os recursos da emissão, por como eles não estão investindo tanto em equity, né, eles estão investindo mais em crédito, inclusive até para melhorar o rendimento do fundo. Eles pegaram um valor total de 17 milhões a uma taxa de IPCA mais 12,58, e aí eles dividem aqui, né, então várias compras, né, inclusive tem uma aqui que eu vi, IPCA mais 17, aqui é incorporação na veia. Aqui, acho que a boa notícia, que inclusive eles devem ter visto os vídeos, né? Eu mandei e-mail para a gestora perguntando, eles não me responderam, mas eles colocam aqui, respostas aos questionamentos que recebemos aos investidores, informações veiculadas por terceiros, esclarecemos que a aquisição do CPSH, que é aquele fundo de shopping da Capitânia, foi realizada exclusivamente no mercado secundário e não via mercado primário, que foi uma das críticas que eu fiz, né, da questão do fundo usar o recurso da emissão para participar de emissão. E aí com qual objetivo, né? A gente até sempre vai para o lado mais ruim da análise, que é a ancoragem, né? Só que ele falou somente do CPSH e dos outros 3 fundos que ele investiu o mês passado, ele não falou o MXRF, agora eu não lembro, mas outros 2 eu até cheguei a falar no vídeo passado que eram em emissão, e ele só citou o CPSH, né? É aquela questão, pessoal, eu não sou tão contrário a investimento em fundo imobiliário, desde que se comprove que tem resultado e qual é a estratégia por trás disso, porque a gente está falando de um fundo de desenvolvimento investido em um fundo de shopping, então não tem muita lógica isso. Mas vamos lá, a gente tem que esperar o resultado, né, para ver. E aí, se a gente for pegar aqui aqui a partir de, eu vou mostrar lá na DRE isso, mas aqui o que eu vinha falando, né, os dividendos vinham caindo, continuam caindo, mas aqui já deu uma respirada, né, voltando a pagar mais de 1% ao mês, e aqui a gente via que ele vem lá 1,40, 1,30, e de repente caiu para 1,12, né, que foi o mês passado, que inclusive baixou de 1% ao mês o rendimento do fundo. A liquidez continua muito alta, ele deu uma estagnada no número de cotistas, acho que é muito em função da situação que o fundo está vivendo hoje. Veja aqui, pessoal, grande parte da receita vem de equity, então o fundo está segurando, obviamente que o resultado vai cair. Esse mês ele gerou 1,17 de resultado, paga 1,14, então ele gerou um pouco mais, né? O mês passado foi menos. E aqui, pessoal, a gente já começa a ver alguns resultados de ativos de bolsa, né? Aqui, ó, começando a aumentar, que essa linha, essa rúbrica aqui na demonstrativo, que são esses fundos imobiliários que ele investiu, que ele considera ativos de bolsa, e aqui dando quase 1 milhão de receita, né? Se a gente for ver aqui, deu 500 mil a mais que o mês passado, a parte de equity deu um pouquinho a mais também, que foi o que foi responsável por esse incremento de resultado, mas é aquilo, pessoal, a gente tem que esperar. Eles mantêm o guidance de 1,10 e 1,30, é um guidance bem... É tipo aquele, o dólar fecha 4 ou fecha 6, né? Mas é isso, pessoal, o Tigar, e aqui a gente vê, né, a pancada que a taxa de performance dá, praticamente se a gente for ver aqui no resultado do mês, é praticamente metade de um mês de resultado indo para o bolso do gestor, que às vezes até pode se valer a pena, mas uma taxa de performance de 100% do CDI careca, pô, para mim é a taxa mais absurda que a gente tem no mundo dos fundos imobiliários atualmente. 218 ativos. E aqui, pessoal, só para a gente fechar esse vídeo, eu falo para vocês assim, o investimento no Tigar, por isso que a gestora ela precisava passar um pouco mais de confiança, ela estava recuperando essa confiança e depois deu uma pisada de mola, inclusive na última emissão com taxas exorbitantes, porque é o seguinte, olha a quantidade de ativos que o fundo tem.
Você, investidor comum, nem a gente aqui que mexe, que trabalha com isso, que filma, grava vídeo, lê relatório gerencial de um monte de fundo, consegue avaliar todos esses ativos. Então, quando você tem uma quantidade imensa de ativos desse jeito, resta a confiança na gestão. Então, a confiança na gestão do Tigar é até maior do que em outros ativos, porque em outros fundos você consegue avaliar o ativo em si. Mesmo que a gestão não passe tanta confiança, mas você sabe que aquele ativo é bom, que ele está alugado para uma empresa boa. Aqui não, aqui, nesse caso aqui, são 218 ativos, a gente não sabe onde, a grande maioria, como em que fase que tá, porque você teria que entrar em um por um para ver, aí eu só faria Tigar durante o mês. Então a confiança na gestão, ela é muito grande, tem que ser muito grande para você ser cotista desse fundo. Beleza, pessoal? Como eu falei, eu gosto do Tigar, mas para compensar o risco ele tem que pagar mais. Beleza, pessoal? Então, e obviamente trazer o relatório mais rápido, né, TG? Porque, pô, é difícil, né? Então, espero que vocês tenham gostado e aquele abraço.